Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte donos da bola aí com Neto, Veloso, Souza, né? Comentando sobre o jogo de ontem entre Flamengo e Corinthians, onde o Flamengo venceu e teve dois lances polêmicos aí, né? A mão e o lance de impedimento, né? E os comentaristas aí defendem o Flamengo, dizem que foi pênalti, né? E também dizem que foi gol legal. E Neto fica revoltado. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. Vamos lá, vamos lá, do pênalti do Flamengo ontem, com a visão sua, 2 minutos pra você, 2 minutos pra todo mundo, pra gente falar sobre isso, e daqui a pouco Liga dos Campeões com o Theo José comigo e com o Júlio Gomes. Pra mim, aquele lance é pênalti, porque a gente vê isso aí todo final de semana. Pênalti por quê, Veloso? Ah, o braço tá aberto. Né? Aberto? Aberto. Ah, o braço que tá isso, aberto, a bola toca no braço. Ele salta, o braço tá aberto, não é um movimento natural. Tá. Pede a passagem da bola, pra mim, o pênalti. Pelo menos eu tenho visto ser marcado. Tá, Souza. Dentro daquilo que o Salvio nos ensinou aqui é pênalti. Não. Não. Claro que é. Você faltou na escola. Você faltou na minha aula. Você faltou na escola. Você faltou na Só minha se a aula. bola que Então ele fala... dá a sua opinião, pode falar. Só se a bola que ele fala é a bola, aquelas bolas de parque de diversão, aquelas bolas grandonas, entendeu? Pra passar embaixo do braço, porque a bola, o braço dele tava aberto. Se é pra passar embaixo do braço, Tá. então pra mim... Então, pênalti. pera aí, agora é o seguinte, então explica pros dois a regra, eu falei na Rádio Craque Neto, sem Não, espaço. pra mim não, tem que ficar pros árbitros, porque eles marcam isso aí todo final de Não, semana. explicar pra vocês. E pros árbitros, porque eles marcam isso aí Não, pra todo todos final não, de pra semana. todo mundo que tá em casa, porque a regra é bem clara em relação a isso, do espaço, né, da abertura, que por sinal, eu gostaria que você explicasse pra todo mundo, e que tá tudo bem a opinião de cada um, que isso é do caralho, falar a verdade. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo. O que você pode falar e explicar pra eles e pra todos nós. Deixa assim que ficou melhor aí, Latino. O debate é muito bom, Neto, mas vamos lá. A bola, toda vez que a bola bater na mão não é falta. Tem que ter as considerações que a Isso. FIFA pede. Quais são as considerações? O Veloso falou, o braço está aberto. Mas o braço está aberto em um movimento de disputa da bola. A distância é muito curta, não é um movimento de bloqueio. Em nenhum momento a bola foi Deixa cabeceada. lá, porra! A bola não foi cabeceada para o gol. Então avisa eu pra eu não brigar com ninguém! Desculpa, Salve, eu tava agora muito mal agora. Fiquei bravo agora. É. Mano, tá mostrando um negócio lá. Aí sai o negócio. Com ele tá explicando a porra. Aí ele explica, sai o gol. Eu tenho as gotinhas. Quer? Eu já tomei hoje. Então, dobra a dose, tem que dar mais. Então. Salve. Mas assim, é importante o que o Veloso falou do braço aberto. E aí, Veloso, eu concordo com você. Muitos pênaltis foram marcados e eu considero que foram marcados de forma errada. Nós debatemos bastante aqui o São Paulo e Botafogo, o pênalti que o Lucas perdeu. Então, porque é exatamente pra mim- isso que eles falam. Para mim, aquele braço aberto é um braço de disputa. A distância é muito curta. Quando a distância é curta, aquele movimento, Veloso... Isso é uma coisa... Sabe por que que o Veloso fala? Porque ele não é curto. Porque se ele fosse curto, ele não o ia, que eu ouço falar isso. é que se a bola vem da defesa com esse lance aí, hoje em dia, ok, a bola vem da defesa. Mas o atacante cabeceio, o zagueiro tá com a braça então, Mas assim, ele tá aterrizando, gente. Ele mas- tá aterrizando. Ô, Veloso. Ele tem um movimento natural do braço de não, não. aterrissagem. Ô, Veloso, e aí é Ele tá de importante, costa. Tá marcando texto de esse pênalti regra pra todo hoje em dia. 2025. Não, é regra em 2025. Texto de regra... Ó, texto de regra, é isso que a gente tem que... Movimento outubro, então, necessário. É. Um movimento necessário. Tá. Hoje, na regra, tem. Vai dar pra mostrar isso aí ou não? Movimento Fala no meu necessário. ouvido aqui, senão eu mudo de assunto. Fala, não. Vai dar ou não? Pra botar o que tava lá. Dá ou não? Não dá? Isso, obrigado. Latino, você é um gênio mágico. Então, Veloso, é importante a gente entender hoje... Hoje não tá aí? Pode falar. Hoje, no texto da regra, ele fala movimento natural ou antinatural e movimento necessário. Esse é um movimento necessário. Isso. E a distância é uma distância muito curta. E olha para onde a bola vai. Tá. Não é bloqueio do gol. Pra vocês dois Nem foi de um pênalti, passe. pra mim não, pro Theo não e pro Salvio não. Tá legal. O que pensar do jogo onde o Flamengo amassa o Corinthians no primeiro tempo, Souza, e aí ele não consegue se posicionar no segundo tempo. Aí o grande Ramon Dias, que é fraco de treinador, medroso, já foi assim no Vasco, já foi assim. Ele muda o time com o Carrídio, né? Muda um pouquinho ali. O time do Flamengo dá uma baixada de parte física, que é natural, e que isso acontece. O Corinthians vai, quase empata o jogo. E fica a sensação do porquê não entrar com o time Isso, titular antes. isso, exatamente A sensação. isso. Mas o Corinthians, por isso que eu disse aqui ontem, que Corinthians vai entrar? Qual Corinthians vai entrar? O Corinthians da Copa? ou os Esporte Corinthians Clube Corinthians Paulista, de 1910, Bom Retiro. Não, eu sei disso. Mas qual Corinthians ele colocou em campo ontem? O das Copas ou do Das Campeonato Copas. Brasileiro? Das Copas. Ou dos campeonatos. Deu pra perceber ontem das Copas.
Ele entrou para perder. Ele entrou para botou o perder. time pra A verdade, perder. o Denilson falou uma coisa muito importante no jogo aberto. Bom, ele falou assim, vou botar o Igor Coronado e também o Garro, toma uns 4-0, eu já fico esperto. Não, mas não conseguiu, e o Flamengo foi tão soberbo que não aproveitou isso no sentido do jogo. Na verdade, o Hugo foi os 500 mil reais Não, mais vamos lá, bem quantas defesas gastos. fodidas ele fez? Aquela... Umas 4. Umas 4, mas faz parte do jogo, Faz. gente. Ah, era pra ser 6, mas não foi. Eu sei disso. Mata-mata é isso. O que você não pode dar num mata-mata, Veloso, é a chance do adversário ter do outro lado. Aquela E aí defesa do Gerson. Isso. O Gerson saiu cara a cara tá, com tudo bem, ele. mas... É do Gabigol. Tudo bem. Ó, essa Gabigol. defesa Mas aí teve do uma bola na trave e teve uma defesa do Ross. do 3 e a do Garro, que O Léo foi que ele tirou, foi meteu. o melhor Sim. do Palmeiras. Aquela foi era pra ser gol, a bola bateu no zagueiro, desviou. 2 bolas na Aí, trave do Corinthians. 2 bolas na trave do Corinthians, cara. Teve uma do A Mateuzinho. do Mateuzinho também. Então, no frigir dos ovos, Veloso, foi um resultado muito bom pro Corinthians. E o Corinthians, eu tô falando aqui, porra. Corta aí, isso. Muito obrigado, Sidão. Saudade. Muito obrigado. Deixa aí, todo mundo viu. Aí o seguinte, o Corinthians não perde a vaga, não perde mais, É, Théo o José. Flamengo tinha que ter matado ontem. Não tinha? Tinha que ter matado ontem. Vai, Théo. Eu acho também que tinha que ter matado ontem. Agora, tem um detalhe. Esse Flamengo parece com o Botafogo. Ele vai correr pra caramba no primeiro tempo. Quando chegar nos 25 do segundo, Não, ele vai tá morrer. caindo pra caramba. Ele vai morrer. Vamos lá, então. Quanto tempo você tem de YouTube aí, o Latino, o Cascão, todo mundo que tá aí? Ô, Theo, chama o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro salve explicar por que pra você não foi pênalti. Depois Souza e Wagner Fernando Veloso falando sobre isso também. E eu também. Esse é o único pênalti que teve no jogo, Cascão. A mão do Hector aí. Vamos lá, coloca aí. Na cabeçada, né, Neto? Tem realmente, a bola bate no braço do Hector e é importante, nem toda mão o árbitro deve marcar. Ele tem que ver as considerações. Por que marcar? Se fosse um bloqueio da bola em direção ao gol, poderia considerar o braço aberto. Tipo assim, desculpa. A bola nem tem ido pro gol. Ele cabeceou aqui, não foi? pro A bola Gerson. não... É. Oi? O Gerson. Não. Não, Não. mas a bola não ia pro gol. Ia pro Gerson. Não, bloqueio de gol. Bloqueio de Não gol, é um passe, Veloso. é uma cabeçada. Não é um passe. E aquilo é um movimento, Veloso, necessário. E aí, vamos supor, se eu tô cabeceando pro gol e acontece aquilo, talvez, aí tem que marcar o pênalti. Aí Ou- sim, porque você pode considerar um bloqueio. Você Certo. não disputou a bola. Certo. Estou bloqueando a passagem. Estou usando o meu corpo para bloquear a passagem da bola para o gol e aí eu vou assumir esse risco com o braço aberto. Certo, pra você foi pênalti, né, Veloso? E esse braço aberto aí eu tô vendo todo final de semana ser marcado. Quando vem do mesmo time, não, da defesa, né? Mas quando vem do atacante tentando cabecear e um atleta tá com o braço aberto dentro da área, tá sendo marcado todo final de semana. Pra você, Souza, Para mim, pênalti também. Já vi muitos jogos e muitos lances parecidos e o juiz botar na marca do cal. Para mim, pênalti. marca da cal. O que isso, Souza? Tá demais no português. Da cal. Vamos lá. E aí? Para mim, pênalti claro. Tá certo. Então, vamos lá. Tem aí os lances em relação às defesas do Hugo. Veloso, do Hugo foi muito importante. Fez 4 defesas sensacionais. Mas 1-0 só, da forma que foi, o Corinthians com 2 bolas na trave. Aí, não, Léo depois a gente coloca o gol anulado. Aí tem também o Garro. O Corinthians não fez gol, talvez também por um milagre que aconteceu lá no Maracanã. E também a torcida do... Pô, brincadeira aí. Uma semifinal, Corinthians, 40 mil pessoas, é muito pouco pro Somado estádio a torcida paulistano. do Corinthians, hein? Somando com a torcida do Corinthians que comprou todos os ingressos. Ô, Veloso, Oi. é do jogo, a perspectiva desse jogo e a perspectiva do próximo jogo em relação àquilo que vai se pensar. Porque tem 2 jogos do Brasileiro. Internacional e Atlético Paranaense do Brasileiro. Antes da... Tem que ser 28, você tem que fazer 31, 34 pontos. Ou porque senão vai brigar para não cair. E esses 2 jogos pode ter alguma coisa diferente para esse jogo? Por favor, Wagner Fernando Veloso. O problema é a cabeça do jogador, né? Você sabe que você tem um jogo Qual importante. cabeça? Você pensar que você tem uma vaga aí da final ser disputada em casa e tem os jogos do Brasileiro que o time está na zona do rebaixamento. Então, assim, é difícil para o atleta conseguir separar as coisas, porque o momento da Copa do Brasil é muito mais importante do que o momento em relação a título. E com relação ao que está acontecendo no Brasileiro, então o jogador está muito motivado e esperando um jogo como esse. Que, aliás, o volume de jogo que o Flamengo teve ontem tinha que ter matado o confronto. Deixou em aberto, 1-0 só está em aberto. Ó, vou falar aqui agora, hein? Não passa do Corinthians da Neoquímica Arena com 47 mil pessoas. Não passa do Corinthians. O Corinthians vai ter que jogar com o time titular. Não vai passar. O Corinthians vai para a final da Copa do Brasil juntamente com o Vasco.
O Vasco e Corinthians vai pra final. O Atlético não passa do Vasco em São Januário. Pode escrever isso que eu tô falando. Souza, por que o Flamengo deu esse mole e por que o Corinthians entrou com o time reserva naquilo que você falou ontem? Qual é o time do Corinthians que vai entrar? Entender a cabeça do Ramon, mas assim... Esse lance aí, ó. Pra mim não foi o gol, mas por pouquinho, Veloso. Estou no meio do gol. Né? É que ele passa da bola, o Rossi. Rossi. No meio do gol ali, o Rossi tá ali, posicionado. A bola desviou. Para mim, entender a cabeça do Ramon é difícil, mas ele foi contratado para isso, né? Foi contratado para poder, para o time não cair. E essas duas competições chegaram sem ninguém imaginar. Tanto que ele colocava o time em reserva, tanto na Sul-Americana... Até agora isso, Souza, ele botou o time para perder, velho. E vem o filho dele dizer que o Corinthians e Flamengo têm os maiores elencos que tem. Porque ele não colocou o melhor para jogar, então. É 1-0, é pouco para a Neoquímica Arena. O time do Flamengo teve bastante chance para poder decidir o jogo ontem. Mas eu acho que o jogo está em aberto. Está em aberto pelo que o Corinthians depende do Ramon. Que time ele vai colocar, entendeu? Falar uma coisa para você. O Ramon Dias, o Cifute que fala, né? Cifute. O Fagner é ex-jogador. O Fagner é ex-jogador. Não tem mais arranque de curto. Daqui, ó. Não tem arranque. Não tem velocidade e não tem giro. Deu para ele. Vocês renovaram o contrato dele, Fabinho Soldado, 2 anos. Vocês vão morrer com ele 2 anos. O Mateuzinho, pela primeira vez para mim, ele mostrou que tem que ser titular no jogo de hoje. Pela primeira vez, ele mostra que ele pode ser mais eficiente na condição física, na condição de chegar. E isso ele mostrou ontem, que foi o melhor jogo do Mateuzinho com a camisa do Corinthians. O que você pensa disso, Sálvio? Depois, meu querido Souza e também o Wagner Fernando Veloso em relação ao Fagner. Depois a gente mostra isso aí individual. O Fagner não vai jogar contra o Inter no final de semana, né? Porque foi expulso no último jogo. E o Mateuzinho ontem jogou bem. Eu não sei se também o estímulo de jogar contra o Flamengo, que o Mateuzinho não estava lá no Flamengo. Eu estava no Maracanã ontem, né, Neto? Vou te falar uma coisa. A torcida do Corinthians fez barulho ontem, viu? Fez mais que os caras, não fez? A torcida do Corinthians fez barulho ontem. Tinha muito lugar, não foram vendidos todos os ingressos, muito lugar no espaço do Flamengo e no Quantas espaço pessoas cabem no Maracanã hoje? Cabia 200. 80. Na época que eu jogava era 130, 140 mil. Acho que é 80. Hoje 80. Como é que pode uma torcida que é a maior levar 40 mil pessoas? Não, levar 35. Porque o Corinthians levou 80 mil pessoas. Então, aí vamos ver o que vai acontecer na Neoquímica Arena. Qual é a ideia do Fagner para você, Veloso, depois Souza, em relação ao que se viu dele? Ele não tem condições de jogar bola mais. Vamos lá, coloca agora para mim aí, Cascão, o impedimento do gol do Gabigol, para nosso querido Sálvio falar, porque os flamenguistas estão chorando lágrimas de sangue. Ai, roubaram nós, não sei o quê, tal e coisa. Conta para mim então, Sálvio. Ô Neto, é importante a gente falar sobre construção da linha de impedimento. Isso é o árbitro de vídeo que faz. No campo foi dado o gol. É um lance dificílimo. Porque eles esperaram o pé do Hugo. Esse Hugo é ruim também. Não, então, e aí Meu Deus do céu, que exatamente. Que é. E aí tem que pegar o pé porque está no chão. E quando pega o pé, porque está só ali no chão. Agora, o do Gabigol está no ar, porque ele está com o ombro. Aí você tem que fazer aquela linha pontilhada na hora da construção. Aí tem o debate. Neto, aqui, nós temos que debater aqui nós, vocês são todos ex-jogadores de futebol. CBF precisa investir com urgência no impedimento semiautomático. Por que não contrata os ex-jogadores para estar ali junto, né, Neto, cara? Vou pedir para a CBF assistir Europa League na Band, porque se tiver impedimento, o computador que vai fazer tudo. Não é nós, né? Não é o árbitro que vai fazer. Assiste Europa League logo em seguida, que vai ver o impedimento semiautomático que funciona. Implanta isso no futebol brasileiro e aí não vai ficar... Acaba a discussão. Acaba a discussão, sabe do quê? Daquilo que você falou perfeito, que eu usei isso. Pô, a gente não sabe o que acontece lá. Não. Não é verdade? Você não sabe o que acontece. Você viu que essa mudança foi para beneficiar o Flamengo. Exato. Agora, tem outras decisões que são tomadas que a gente não sabe. Exatamente isso. Agora, vamos colocar para todo mundo que está ligado, a gente tem Liga Europa daqui a pouquinho, terminando os donos da bola. A gente vai ter aí... Nunca vi na minha vida, do final de semana para o dia de semana, uma mudança tão grande. Aí eu tô falando parte tática, parte técnica, mas a parte da motivação, a parte anímica, que fala os entendidos, a Arrasca dando carrinho pra trás, correndo, os caras marcando no perde, pressiona, uma coisa de maluco. Sem sacanagem. Só viúva do Jesus? Só! Todos nós. Só! Todos não. Mas parecia aquele Flamengo do sobe uma casa, desce uma casa. Queria saber o seguinte, a que se deu
tamanha mudança, Bigode? Boa tarde, Getúlio Vargas. Boa tarde, Fernandão. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Olha, GV, eu prefiro acreditar... Que era mentira, um brilho demais, vamos só lugar. É que eu vi o negro anjo, anjo negro, lindo anjo, negra Angela. Desculpa, foi mais forte que eu. Neguinho da Beija-Flor e a outra Neguinho da Beija-Flor. Quem não conhece essa música não tá me Morreu, vendo. acabou. E outra, Neguinho da Beija-Flor, que é rubro-negro. É que tu começou, eu prefiro acreditar que era mentira. É brilho demais para um sol Deu uma olhar. dor aqui por dentro agora. Calma. Mas quer doer por dentro aí, Getúlio mano? Vargas. Vai, Bigode. Já tem um que gosta de dar um cheiro aí. Famoso cheirinho, vai. Vai, Bigode. Bom, GV, nesse caso, eu realmente prefiro acreditar que foi uma questão, primeiro, de injeção de ânimo e os jogadores, muitos deles, terem sido companheiros do Felipe Luiz. E, para mim, depois, a parte tática. Porque ficou muito claro que o Flamengo ontem Olha isso aí, jogou... cara. Olha isso aí. Olha quantos jogadores atacando Pareceu no o campo PES. ofensivo. O Pulgar jogou demais. Muito. Foi muito bem. E não ontem. vinha jogando bem. Não só ele, né? Acho que grande parte desses Cara, jogadores o Arrasca ontem jogou. O Gabi foi bem no jogo. foi o... Gabigol, eu vou falar aqui uma coisa. Ih. Eu vou falar daqui a pouco. Vou falar o Gabigol daqui a pouco. Você vai perguntar do Gabigol, eu vou falar daqui a pouco. Vou falar do jogo. Eu acho que foi uma questão que tem a questão do ânimo, mas tem também a questão tática. Ficou muito evidente ontem que os jogadores dentro de campo não buscavam mais os extremos desequilibrantes, como o Tite gostava muito de falar e como os times do Tite gostam de jogar, que é você achar o espaço por ponta para ele ir para um contra um, criar coisa diferente. E essa era a forma do Tite trabalhar, especialmente a parte ofensiva. Ontem foi, para mim, completamente diferente. Um time que se mostrou muito mais compactado, muito mais próximo, os jogadores, especialmente de meio campo, com os atletas de frente. A gente esperava o falso 9, como a gente trouxe até aqui, a possibilidade do Arrascaeta ser esse cara, mas o Felipe, ele mudou. E ele conseguiu uma coisa que há muito tempo não se conseguia dentro do Flamengo. Despistar os X9s. Porque todo mundo estava dando uma escalação e ele chega e ele coloca um time diferente. Até porque ele não colocou o Gabigol para treinar com o time principal nesses dias que ele teve. Era o Plata. Então dava a impressão de que ele não entraria com esse time. E deu muito certo. Eu vou pegar um detalhe durante a transmissão que deu para ver, especialmente no segundo tempo, quando o Flamengo já não estava tão bem assim com as alterações. A câmera flagra o Léo Pereira fazendo um gesto que, para mim, exemplifica o que foi o jogo do Flamengo ontem. Que ele faz para dentro, aproxima, ele fala, tá muito aberto, tá muito largo. Ou seja, é o estilo de jogo do Flamengo. E ontem o Felipe Luiz conseguiu fazer com que o Flamengo jogasse não só por dentro, especialmente no primeiro tempo, quando tinha muito espaço pelos lados do campo. Então o Flamengo pintou e bordou. Bruno Mas a minha Henrique teve pergunta muita é, Bigode, capacidade. eu concordo com 100% do que você está falando. Pô, mas se o Felipe, que tem 3 meses de profissão como treinador, identificou e corrigiu, o Tite que jogou 2 Copas do Mundo e vários títulos e Mundial... Um ano de Flamengo. Hã? Um ano de Flamengo. Um ano de Flamengo. Não, mas eu digo assim. Não é possível que o Tite não tenha identificado isso, ou que os próprios jogadores... Porque o jogador tem liberdade de chegar no treinador e falar, pô, Com professor, toda vamos... certeza. Ainda mais no Tite, que é um Sim. cara, gente boa. E as informações que a gente tem é que a relação com o Tite era muito boa. Sim. Dos atletas. Mas eu acho que isso também passa Não vai por ser uma... mais depois de um ano. Sacanagem. Sacanagem. Eu acho que passa por uma outra situação, GV. Coragem. Coragem. Ontem o Flamengo em campo foi um time corajoso. Foi um time que com a bola foi corajoso e sem a bola foi corajoso. Então ontem, depois de muito tempo, o torcedor rubro-negro pôde dormir em paz, pôde dormir feliz. Claro que queria que fosse um placar mais dilatado, mas a performance foi muito melhor do que o Fernandão, e aí? GV, boa tarde pra galera de casa, esse povo que nos acompanha, você, Flavinho. GV, acho que são, como uma coisa que a gente gosta, acho que foi um coquetel de fatores para fazer com que o Flamengo se comportasse. Eu falei isso anteontem, falei ontem, com relação ao comportamento. Mas qual foi o principal motivo do Flamengo ter jogado isso tudo? GV, é o comportamento, foi a atitude que eles tiveram dentro do campo. Mas essa atitude não pode ser tomada de qualquer jeito. Por quê? Porque o Felipe, ele construiu uma equipe, pelo menos uma parte ofensiva,
e que o Flamengo tivesse que pressionar, mas com que saísse, né? E o Pulgar faz muita diferença nisso, por quê? Porque o Pulgar sobe as linhas, ele não tem medo de subir as linhas, porque ele sabe que a defesa vai ter que subir junto com ele, senão vai ter um espaço entre volante e zagueiro. E, na minha opinião, a escolha do Léo Ortiz é muito importante para isso, porque, mesmo ele não tendo a velocidade do Fabrício Bruno, ele entende melhor como se posicionar, porque também joga de volante. Então, quando o Flamengo sobe as linhas, ele está com as linhas mais próximas, e quando você não consegue roubar a bola nesse pé de pressiona, no mínimo, a falta você consegue fazer. E se o cara for driblado e não conseguir fazer a falta, tem a cobertura muito próxima. É por isso que as equipes costumam jogar bem compactadas, para você não dar muito espaço entre as linhas e entre o marcador e a sua cobertura. Além de que, teve um fato importantíssimo, porque ele fala na coletiva de carinho. Não estou dizendo que o Tite não dava carinho aos atletas. Ele tem um histórico de ter uma ótima relação, como o Flavinho já falou aqui, com os jogadores. Mas, em especial, o Gabriel. Porque você viu o Gabriel mais solto, com dificuldade física com um pouco de dificuldade técnica, de movimentação. Ia fazer um golaço de letra. De letra. Criou algumas oportunidades, sendo uma delas um facão, um ataque ao espaço maravilhoso. Percebe-se que é intencional para deixar o Arrascaeta sozinho, o Bruno Henrique... Não, e o lance que o Bigode falou, revoltado lá no grupo, ele faz o facão... Foi esse. Ele percebe o Arrascaeta fazendo a ultrapassagem, ele opta por... Faltou combinar com o BH só. Faltou combinar com o BH. Não, e é legal também a gente entender que o Wesley teve uma participação importante também, porque o Gerson, com o Tite também ele fazia isso, ele saía de dentro... de fora para dentro, para fazer essa combinação. Só que o Gerson ficou no meio por muito tempo. E quem pegava o lateral esquerdo do Corinthians, mesmo no 4-4-2, era o próprio Wesley. O Wesley subia para bater de frente, bater com o lateral, e o Gerson que fazia essa cobertura por aqui, às vezes ele, às vezes o Pulgar. Essa sincronia fez com que o Flamengo se mantivesse muito em cima do Corinthians e não deu espaço para os caras. Aí também vem a atitude dos jogadores, que foi primordial. O comportamento dos caras no campo foi primordial para tudo isso acontecer. E uma coisa, GV, é importante. Falei de um coquetel de coisas, falei algumas aqui, mas também a relação com o Felipe, né? O fato novo, ter o Felipe ali e você olhar para o cara que jogou com você de fora do campo, te pedindo para fazer alguma coisa, acho que o poder de convencimento é muito maior. Se eu jogar alguma coisa contigo e tu pediu pra fazer alguma coisa lá de fora, eu mando você pra casa do chapéu. Falar, vai dormir, filho. Mas aí eu vou e te tiro. Nós vamos fazer aquele jogo de final de ano, hein? Vai ter um jogo, vou falar, não sei onde, não sei quem vai pagar, mas vai ter um jogo de final de ano aí. E a gente vai fazer, vamos junto. Nós vamos jogar Bigode e vai ser meu lateral direito. Perfeito. Ó, a zaga tá quase completa, Tá quase irmão. completa. Tá quase completa. Não, sou zagueiro não. Muito bem. Ontem um monte de gente me mandou mensagem falando assim, caraca, GV, quando o Vasco fez o gol, aí naquela hora de 5h40. E é assim mesmo também, não dá pra ganhar sempre. E O jogador rifaria uma Libertadores. Não, também acho. Sim. Não vou jogar nada na... Mas eu acho que eles falaram, talvez a Libertadores acelerou esse processo do desgaste. Tudo bem, mas aí por conta de um trabalho que não funcionava. Mas não assim, tô com má vontade, não quero mais esse treinador, então vou ser eliminado da Libertadores. E já dava sinais que não estava funcionando há algum tempo, né? Assim, a própria campanha de Libertadores mostrou isso. O trabalho já não estava dando, a relação podia estar ruim e a Libertadores acelerou cortar isso. O Flamengo não teve nenhum momento bom na Libertadores. Nenhum. Pensa, o Peñarol não foi o primeiro do grupo dele. E ele definiu em casa contra o Flamengo. Que também não foi o primeiro do grupo dele. O Peñarol fez campanha melhor que o Flamengo, gente. E para mim, eu acho que também é o que a gente tinha conversado muito aqui no Sport Center, que é a questão também da entrevista coletiva. Mais uma vez, foi uma entrevista do Felipe, depois de uma vitória muito importante e de uma estreia. Mas eu acho que, primeiro, eu não tenho motivo nenhum, mas eu gosto muito do Felipe Luiz. O jeito que ele fala, o jeito que ele se comunica. Eu gosto de ver ex-jogadores... Não, a gente tem bons motivos para gostar do Felipe pelo grande jogador que ele foi. Eu digo assim, eu tenho que puxar saco do Felipe Luiz por nada. Gosto de graça, o famoso gosto de graça. Ele falando um cara sobre que respeita o futebol, Mari. Ele falou, ontem, esses dias, eu senti um prazer de perder noite para estudar e preparar o material para os meus jogadores. Então, essa relação dele, ele falando sobre os jogadores, dá para ver exatamente ele tentando fisgar o elenco. Ele fala sobre o Pulgar, depois ele fala sobre outros jogadores. Ele fala sobre o Alexandro, mas ele puxa o Ayrton Lucas, que o Ayrton me colocou no banco. Então, ele tentando fazer essa administração. Então, acho que até a coletiva o torcedor estava assim, ufa, um dos nossos está sentado ali falando e representando o Flamengo. E até pegando pro ponto de vista do elenco... Claro que daqui 2 semanas a gente vai ver um Felipe Luiz velho, murcho, com o campeonato... Cabelinho vai embranquecendo... Cada dia a gente virando o Jorge Jesus sentado na cadeira. Mas... E tem um aspecto também, acho que da formação, e o próprio Felipe Luiz fala muito isso.
do Simeone na carreira dele. E é um técnico que você vê jogadores vencedores com ele no Atlético de Madrid, é cara que dá vida por ele em campo. Então, e ele fala muito como referência. Então, talvez também essa questão do trato, do relacionamento com os jogadores, com a forma como ele bebeu da fonte ali do Simeone, o quanto isso também pode influenciar no comportamento que ele tenha com os atletas, de comprar a ideia, do envolvimento com ele, além do conteúdo de futebol que ele tem. Assim. Isso era nítido desde que ele era jogador. Luizista. Só acho, Já. Só acho que a gente precisa... O futebol falava que ele seria técnico antes mesmo de definir, sabia disso? Exatamente, Rafa. Ele não tinha resolvido ainda o que ia fazer quando parasse de jogar. Isso é informação, tá? Ele não tinha ainda resolvido o que ele ia fazer quando parasse de jogar. Mas tanta gente disse para ele dentro do Flamengo, do Atlético de Madrid, na seleção brasileira, que ele tinha todo o perfil para ser um técnico diferenciado, que ele acreditou e investiu. Porque não é só a crença no discurso alheio, é você assumir aquilo e querer se qualificar para tal. Estudou, fez cursos, se preparou e pegou todo esse legado no campo e já aplicou. Primeiro na base e está tendo até, prematuramente pela média, né, uma oportunidade num grau de exigência muito maior. O que você fala, Marcos? Não, eu só não fico muito confortável de falar assim de um produto que nem o próprio Felipe Luiz sabe ainda, né? Sim. Que é ele como técnico. Sim. Ontem ele viveu a primeira noite como treinador profissional de um time de primeira divisão, porque eu estou falando time de primeira divisão, time adulto, não de base. Então, assim, esse é um produto que está longe de ser um produto final. Nem o Tite é o produto final. Ele perde um jogo no domingo, ele já vai querer adaptar uma coisa para meio de semana. Mas os sinais são bastante positivos. E eu estou me permitindo gostar de acreditar no trabalho do Felipe Luiz nesse sentido. Eu acho que eu, que sou alguém de fora, gostei do que eu vi. Imagino para o torcedor do Flamengo que sentia falta disso, né? Que também não quer dizer nada, que 2 semanas... Não, até porque na primeira parte do programa a gente estava destacando justamente os problemas do Corinthians. Problemas que o Corinthians apresentou, que o Peñarol, por exemplo, não apresentou. Pelo contrário, criou dificuldade para o Flamengo jogar. Principalmente ali no meio de campo. E é uma situação que era confortável para o Peñarol ter conseguido fazer o gol com 15 minutos de confronto e depois se defender por 165. E o Flamengo não conseguir sair daquilo, né? E talvez o Diego Aguirre seja um bom exemplo do que a gente está querendo achar que pode ser o Felipe. O Diego Aguirre tem total identificação com o clube e os grandes trabalhos que ele fez foram naquele clube. Os outros clubes talvez tenham dificuldade de caracterizar um trabalho do Diego Aguirre. Mas ele, no Peñarol, ele é completamente inquestionável, porque ele acessa o torcedor de uma forma diferente. E o Felipe hoje acessa o torcedor do Flamengo de uma forma diferente. Então é isso, galera. Chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? No começo do vídeo aí, Neto, ele reagiu aos lances, né, de polêmicos aí da partida entre Flamengo e Corinthians, né? A princípio aí o comentarista que ele estuda em relação a lances polêmicos assim da arbitragem, né? Ele disse que não foi pênalti, né? E já Veloso e Souza deixaram claro que foi pênalti porque esse lance é marcado toda semana no Campeonato Brasileiro, né? Toda semana. Tá com o braço aberto, a bola está em direção ao gol, é pênalti. Então era para ter sido marcado pênalti. E vimos aí que o comentarista aí, né, ele estava querendo puxar o saco de Neto. Ele geralmente sempre faz isso, né, e não expressa sua opinião sincera, com medo do que Neto vai falar, né. Tanto no lance também de Gabigol, né, que deu como impedimento, a lance ali bem ajustado ali. Ele não tinha certeza, mas ele disse que para ele era impedimento, só para ver aí como o cara ele acaba sendo influenciado, né, pelo patrão, né, que é Neto. E já Veloso e Souza disse que não dá para tirar conclusões, que parece estar na mesma linha, que para ele era para ser gol legal. Então nos dois lances aí, vamos dizer que Veloso e Souza defenderam o Flamengo aí, né, e expressaram sua opinião sincera em dizer que o Flamengo acabou sendo prejudicado nesse jogo com o Corinthians, que o Flamengo poderia ter vencido esse jogo aí por 4-5-0, né? Já decretado aí essa semifinal aí para o Flamengo, e tá na final, que pode enfrentar tanto o Vasco ou o Atlético Mineiro. Mas é isso, fez só um gol e agora vai ter que decidir esse jogo fora de casa, né? Contra o Corinthians. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião
Deixe comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.